Bom, já que estamos em ano de Copa e a gente vive aquela ansiedade para que chegue logo, a gente vai entrar no clima de Copa desde já. Vamos trazer aqui um quadro chamado Figura da Copa, contar algumas histórias, começo de carreira, de onde veio, aonde vai, onde está. Vamos saber um pouco mais sobre jogadores que passaram pela seleção e que hoje também atuam pela seleção. Vamos pegar diferentes gerações. E só para não esquecer, se inscreva no canal, comente, ative o sininho, interaja com a gente aí que nosso canal só tem a ganhar e a crescer. Contando com a ajuda de vocês, a gente segue firme. Vamos pro vídeo para o primeiro Figura da Copa. Vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, gol! O nosso primeiro homenageado Figura da Copa é o José Roberto Gama de Oliveira, mais conhecido como Bebeto, o rei do voleio. Bebeto, rei do voleio, nasceu em Salvador no dia 16 de fevereiro de 1964. Nasceu no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa. Ele que começou jogando na várzea, ali no bairro do Barbalho. Empresários bateram o olho naquele garoto, pequeno, rápido e habilidoso. Levou ele para fazer teste em times profissionais. Foi para o Bahia, ficou um mês no Bahia. E logo depois foi para o Vitória. No seu grande rival, ele se firmou. Em 1982, Bebeto se tornou profissional jogando pelo Vitória. Um ano depois, em 1983, ele se transferiu para o Flamengo, um do seu time de coração, já que ele torcia na infância pelo Vitória e torcia pelo Flamengo também. O Flamengo estava perdendo os seus grandes ídolos, Zico e Júnior, estava de mudança para a Itália. O Flamengo viu o potencial e viu a joia que era o Bebeto, o contratou para suprir essa ausência dos dois ídolos que estavam de mudança, Zico e Júnior. Bebeto chega no Flamengo em 1983. Como todo começo nunca é fácil, o Bebeto chega e fica por um tempo no banco. E aos poucos o Bebeto vai conquistando seu espaço e ganhando a titularidade na equipe do Flamengo. Em 1987 ele consegue ganhar o coração de vez dos torcedores rubro-negro. A competição Copa União, um dos modelos do Brasileirão daquela época. Uma competição que a CBF não considera, não reconhece oficialmente, no caso aquele título. Quem não lembra daquela briga judicial entre Sport e Flamengo sobre o título daquela época do Brasileirão? Quem não lembra? E em 1989, Bebeto se transfere para o grande rival do Flamengo, o Vasco da Gama. Bebeto consegue ajudar o Vasco a ser campeão brasileiro daquela época. Depois de 15 anos, o Vasco sai do jejum e é campeão brasileiro pela segunda vez. Em 1992, fazendo dupla com o animal, o Edmundo, pelo Vasco, o Vasco perde a vaga para a final para o Flamengo. Naquela época, só restou para o Bebeto a artilharia e a bola de prata como consolo. Bebeto se transfere para o La Coruña da Espanha, um clube que brigava para não cair. Com a chegada do Bebeto, muda o patamar. Vamos ver? Logo na sua primeira temporada em La Liga, Bebeto consegue ser o artilheiro do campeonato, com 29 gols. Em entrevista recente ao The Nilson Show, ele falou que foi 31 gols, tiraram 2 gols deles, deram contra. Isso em 1992-93. Nessa mesma época, o Deportivo La Coruña terminaria o campeonato La Liga em terceiro lugar, atrás apenas do Barcelona, campeão da época, e do Real Madrid, 4 pontos apenas atrás do Barcelona. E pela primeira vez, o Deportivo La Coruña iria disputar a Copa UEFA
nome da Liga dos Campeões da época. Na temporada seguinte de La Liga, o Deportivo La Coruña briga pau a pau com os maiores da Espanha, Real Madrid e Barcelona, perdendo o título apenas no saldo de gol. Barcelona campeão com a mesma pontuação do Deportivo La Coruña. E quem não lembra do jogo memorável onde Bebeto fez 3 gols contra o Real Madrid? Poderia ter sido 4. Um gol foi anulado. Ficou 3. Deve ser por isso, e com razão, que toda La Coruña, toda a Espanha, ama o Bebeto. E não poderia faltar a passagem dele pela seleção brasileira, já que o quadro é figura da Copa, tem que ter passagem pela seleção brasileira. Bebeto inicia sua passagem pela seleção em 1988, onde ele começa a dupla com o baixinho Romário, jogando as Olimpíadas. O Brasil perde a final para a União Soviética. Em 1989, o Brasil volta a ser campeão da Copa América após 50 anos. Além de ser campeão da Copa América, Bebeto foi o artilheiro da competição. E em 1994, Bebeto se consagra campeão do mundo pela seleção brasileira. Quem não lembra da bandeirinha e comemora balançando os braços, porque viria o seu filho Matheus. E em 1998, Bebeto é vice-campeão do mundo pela seleção brasileira. Aquele jogo que Ronaldo Fenômeno teve convulsão algumas horas antes do jogo, ou alguns minutos antes do jogo, e o Brasil perde para a França. Essa é um pouco da história do Bebeto, artilheiro dos voleios, da comemoração memorável na Copa de 94. Ele, quando encerrou a carreira, tentou ser treinador pelo América, no Rio de Janeiro, mas hoje ele é político pelo Rio de Janeiro. Esse é o Bebeto, José Roberto da Gama de Oliveira. E você? Você gostou? Curte o vídeo, dê sua sugestão, comenta, dá like, dá o sino. Abraço, até o próximo vídeo.